Então hoje nós vamos falar um pouco de fé. Vamos ver como é que é esse negócio de fé, aonde que ela está, essa fé, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se nós estamos esperando o Senhor e nós precisamos estar bem ajustados na palavra e tudo mais, para sermos os qualificados para o arrebatamento, então como é que é? Nós temos que ter fé para isso. E a fé não é mental, ok? Você não precisa fazer força para você ter fé. Você faz força para digerir o alimento que você comeu? Não, você nem vê, é um processo. Que vai e resolve tudo, né? Por isso que você está com saúde, você faz exame, teu sangue está ótimo, está tudo ok, porque os alimentos estão adequados, tudo mais está funcionando. Então, a saúde espiritual é a mesma coisa. Você tem que ingerir a palavra. Amém, gente? É assim que cresce. Quando as pessoas vão crescendo espiritualmente, começa a ter um ambiente de paz, de ordem entre as pessoas. Não tem mais brigaiada. Porque briga é carne, é alma, não tem palavra. Então não tem fé. Vai fazendo confusão. Amém? Então Marcos, que esse clássico versículo de Marcos 11, nossa, como que ele te pregou sobre isso. Versículo 22, Jesus está dizendo isso, presta atenção. Está escrito aqui, veja que na sua Bíblia deve ser a mesma tradução. Versículo 22 de Marcos 11. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Mas no grego a tradução é, tende fé com Deus. Tem que ter a fé junto dele. A fé com Deus, porque a fé é de Deus, tá? A fé é de Deus e ela é do âmbito espiritual, não é mental. Eu não preciso fazer força para eu ter fé. Por isso que eu preciso andar no Espírito. E está toda a chave aqui de como que nós temos que fazer. Então a fé é um dom, tá? Porque é o Espírito Santo que vem trazer a fé. Por isso que eu tenho que estar ligado nele. Então não é com a cabeça, é com o Espírito. A fé não se produz na mente, no Espírito só, ok? A fé ela é produzida no Espírito porque ela é um dom de Deus. A fé é de Deus. Então não sou eu que vou e eu que faço, eu que tenho a fé porque eu... Não, eu ganho a fé. Eu recebo a fé, tá? Tem que andar atrás da fé. Mas como que você tem fé? Você está lendo Bíblia, você está orando em língua, você está estudar a palavra. Você tem que estudar esses ensinos que estão trazidos aqui. É isso que vai formar o fundamento na tua vida. E você nunca vai cair. Então 2 Coríntios, veja lá, capítulo 4. Vamos ver o que Deus está falando para nós dessa passagem aqui. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso é que falei. Então nós temos, nós, quando ele fala tendo, somos nós, todos nós. Nós temos o mesmo espírito da fé. Então a fé é espiritual, porque o espírito da fé, né? Temos o mesmo espírito da fé, está escrito aí, certo? Então a fé é espiritual e ela é um dom do Espírito Santo. Então você tem que se agarrar ao Espírito Santo, porque é Ele que vai revelar a palavra, Ele que vai fazer a palavra viva, Ele é que vai me revelar Jesus, Ele é que vai falar Jesus, é Ele que põe a fé em mim. Então, já que a fé é um dom do Espírito Santo, como está escrito aqui, que é algo espiritual, e ele diz, eu criei, por isso é que eu falei. Então, vem da fé mesmo. O que nós falamos tem que ser fruto da fé. Mesmo para falar a palavra, confessar a palavra. Não adianta confessar a palavra se o Espírito Santo não estiver por detrás disso. Vai naufragar, não vai acontecer nada. A pessoa vai ficar 10 anos confessando, não vai acontecer nada, porque o Espírito Santo não está lá fazendo coisa que é ter fé com a cabeça, força. Não é assim, tá? Nós não precisamos nos convencer do que Deus diz, não é convencimento. Não sou eu que me convenço do que Deus diz. A fé que tem que estar lá é diferente, tá? É a fé, é isso que ele está dizendo aqui. Não é atrás de se convencer.
eu estou curado, Senhor, é a minha provisão, não é por aí, gente. Eu tenho que ter a revelação de quem Jesus é. A fé é isso, é a revelação de quem Jesus é. Por isso que as pessoas não crescem na fé, porque não tem revelação. Não é questão de inteligência, porque Deus não está agindo na inteligência, é no Espírito, é outro âmbito. Nem precisava ir na escola, se fosse o caso. O Espírito não precisa ir na escola, é a escola do Espírito Santo, aprender a andar com Deus, tá? É outra vida, não é para usar a razão, o intelecto. Ele disse aqui, eu criei, por isso eu falei. Então veio da fé que está no coração. Então se eu confesso a palavra e o Espírito Santo não está por detrás, eu não tenho fé, não está acontecendo nada, e nunca vai acontecer. Certo? Vocês estão me acompanhando? Porque a pessoa tem que ter um estudo bíblico que eu digo, desses ensinos que eu estou trazendo aqui. Outros, que é o mesmo que o pastor Dave trouxe, Kenneth, essa linha toda que está por aí. Certo, gente? É sempre essa linha aqui. Então, Gálatas, quer ver? Capítulo 2. Vamos ver aqui, mais para frente um pouquinho, capítulo 2 de Gálatas. Agora veja, vamos começar no versículo 16. Sabendo, de Gálatas 2. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? A justificação de Deus para nós, com o perdão e tudo mais, e o novo nascimento é fé em Cristo Jesus, não é obra. Eu posso morrer de fazer obra para o reino e nem ter fé. Fé em Cristo Jesus, nem tem fé. Está cheio de gente que está trabalhando aí, querendo fazer a obra de Deus, que a obra de Deus quem faz é Ele, não sou eu. Você entende isso? Ele que me capacita, Ele que me dirige e diz, faz isso, faz aquilo. Vocês têm que entender isso, porque o pessoal nasce de novo, quer trabalhar na obra, amém, porque nasceu de novo, mas tem que ser aprontado pelo Espírito Santo. Então, Romanos 12, versículo 3, olha só, ele explica muito bem aqui. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando você nasceu, de novo já veio uma medida de fé em Deus. Quem foi que falou que você é filho de Deus? O Espírito Santo. Não precisa ninguém ficar falando para você que você é filho de Deus agora, né? Que você está salvo. Quem foi salvo sabe que está salvo. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica. Não é, gente? Sim. Então, o Espírito Santo, Jesus, ele é a palavra, certo? Ele não é a palavra? É. Agora, o Espírito Santo, ele é a substância da fé. Dá para entender isso? Então. Jesus é a palavra, só que ela produz fé. Então, o Espírito Santo é a substância da fé. O alimento foi digerido e trouxe vitaminas e minerais para o meu corpo necessário, para o meu sangue. É o Espírito Santo. A substância é o que interessa. Traz para mim a vida. Porque sem o Espírito Santo a palavra não é vida. Eu posso morrer de ler a Bíblia, sem o Espírito Santo é intelecto, não acontece nada. Vira teologia. Vira raciocínio lógico. E não é raciocínio lógico. Então a fé é dada através do Espírito Santo, mais uma vez. Agora, vamos voltar lá, 2 Coríntios capítulo 4, que a gente viu isso. Que nós temos, versículo 13, você está lembrada, né? Nós temos que exercitar a fé. A fé é um exercício, só que é espiritual. Então, você tem que descobrir a vida espiritual, tá dando as dicas. Porque é pessoal, gente. Você não pode tirar daqui e por lá. É o Espírito Santo. Mas ele não habita aí dentro de você? Claro. E tem uma evidência que ele habita. Sabe, eu amo Jesus, eu quero Jesus. É ele, ué. Antes você nunca estava amando Jesus? Quem que fala desse amor, que põe esse amor, que fez você largar tanta coisa do passado?
Santo. Então, o Espírito Santo é que nos ajuda nesse exercício da fé. Porque no versículo 13, veja então: temos, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Tá? Então, como que é o exercício, gente? É no dia a dia. No dia a dia. Vocês já estão sabendo fazer? Claro que já. O que aconteceu na tempestade? Né? Vou lá, aquele horror, for acordar Jesus, Jesus levanta. E de lá falar, mas homens de pouca fé. Começou assim o negócio. Homens de pouca fé. Ou para outros, vocês nem têm fé. Vocês não têm fé. Então começou assim, para depois chegar na grande fé. Ele disse, né? Eu nunca vi uma fé como essa. Em Israel, pode ir que você está sarado. Não é, gente? Então, a fé é um exercício. Então, no dia a dia, na tempestade, nas adversidades, nos ataques e tudo mais, é lá que nós vamos exercitar a fé. Provando essa palavra. Usando a palavra. Então, olha aqui, Romanos 1, versículo 7. Quer dizer, 17. Diz assim. Está valendo isso? Então é isso. Por isso que nós temos que andar atrás de Deus, da Bíblia e tudo mais. Eu quero ter essa fé, eu quero saber o que Deus quer comigo. Ele vai me tirar desse lugar e vai pôr na vitória. Mas eu tenho que ter a fé. Senão eu não vou ter. Ó, versículo 17. Olha só isso aqui. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Amém? Mas é de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. É de fé em fé, conforme está escrito lá em Coríntios. De glória em glória. Eu conquisto uma hoje, depois quando eu conquistar outra, é outra glória. Por isso que é de glória em glória, outra glória. E glória em glória. É fé em fé. Tá? É crescer na fé. Porque quando o diabo vem é difícil. Nós vamos ter que usar a fé. Porque ele está sempre planejando coisa contra a nossa vida. Tá? Então, gente, presta atenção. Que o crescimento da fé, já que ele está dizendo aqui, ó, vamos ler de novo. Ele vai ensinar aqui. Visto que a justiça de Deus, atenção, grifa essa palavra, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Então, o aumento da fé é uma revelação. Entendeu, gente? Amém. Então, tem que ter revelação. Por isso que você ficou forte, porque foi revelado. Ele não fala aqui de conhecimento, nós não estamos estudando isso, que tem que ter conhecimento. O conhecimento que ele diz para nós termos, e entendimento, faz parte do crescimento espiritual. Então a fé está aumentando. Quando a fé está aumentando, eu estou crescendo espiritualmente. E por quê? Porque houve uma revelação. Então me acompanha, é diferente de intelecto, não é intelecto. Você pode morrer de pegar a Bíblia de estudo, ler, você não cresce. Você fica no mesmo. Não te deu isso. É o Espírito Santo. Te deu o clique, aí é o Espírito Santo. Você fica, não, como é que você... o que te fez levantar tão forte aqui? Hoje, resultado da sua oração de ontem, e hoje você vai orar mais, vai ficar mais forte ainda. Em vez de você andar assim, você vai andar assim, forte, com coragem, com força. Porque é isso que faz a nossa comunhão com Deus. Então teve comunhão com Deus. Porque se não ficar batido, vai ficando acabrunhado, triste, sem luz, sem Deus, o diabo toma conta, acabou. Perde o ânimo, porque o diabo ele não para, viu? De vir, larga a mão disso, é bobagem, isso aí nunca vai dar em nada, não vai dar pra você, diabo. Pô, Deus não mente, eu não vou desistir. E mais ainda, eu não vou largar, porque Deus é minha força, minha coragem e minha segurança. É só nele, eu não tenho outro, é com ele que eu vou. Pode sumir, Tiago. Não vem não. Tiago 2. Isso é fé ou não é? Então, onde que nós temos que chegar? Fica lutando com a tua força para você ser tudo na vida. Você não vai ser. Mas vai com Deus. Então, versículo 22.
Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Isso aqui dá um nó na cabeça só, cara. Quem não tem revelação começa a inventar a doutrina. Peraí, vamos ler de novo. Vê como a fé, vamos ler o 21, ó, vem cá. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Não foi por obras. Agora, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Agora você está entendendo. A obra era sacrificar, mas vê que a fé operava com a obra. Diferente, aconteceu um milagre. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, a obra tem que ser um milagre. É isso aí. Entendeu? A obra tem que ser um milagre. Porque a fé operou na obra. Que obra, gente? Um milagre. Sim. Pronto, é isso aí, é revelação, cara. Então não fica inventando coisa com a cabeça, que você vai dar um nó e não vai chegar lá. Então eu preciso fazer alguma coisa. Não, ele não fez nada. Ele só obedeceu, levou o filho, pôs lá no altar. E pegou lá o cutelo e ia mesmo sacrificar. E Deus falou, não, Abraão. E o filho quieto, com a mesma fé. Esta obra produziu um milagre. Com fé. Então os testes vêm. E na fé a gente vai crescendo com exercício. E se os testes estão vindo é porque ainda não chegou, não foi aprovado no teste final, ok? Ainda está. Porque está chegando lá, calma, tem que chegar lá. Porque está formando o caráter também. Mas gente, não leva uma vidinha que você paga a sua conta, que está tudo ok, que está certo a tua vida, hein? Não é por aí. Amém? Senhor, que tenha vindo com uma unção dobrada para quebrar todas as fortalezas que estão na mente de todos, que estão ouvindo esse ensino, para que venha dar frutos, Senhor, para que haja mudança de vida, para que todos andem na vida espiritual, conheçam essa maravilha da vida espiritual em Cristo Jesus, nosso Senhor.